Oi, YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu venho pensando e que está me deixando um tanto quanto aflita sobre a atualidade, que é sobre como, tipo assim, a gente começou a virar ET um pro outro, assim. Não no sentido literal, né? Que daqui a pouco a pessoa fala, meu Deus, tá ficando louca. Não é no sentido literal. Mas como eu vou dizer? A gente começou a virar como se fosse ET pro resto do, assim, uns pros outros. Não podemos mais ser diferentes, porque quando você é uma pessoa que pensa diferente dos demais, você é excomungada, sabe, você não pode ser quem você é. Começa a ter medo de ser quem você é, de se mostrar ser quem é, de pensar o que você pensa. E aí começa a ficar todo mundo com essa coisa de ansiedade, de toque, tudo, porque a gente tem medo de fazer as coisas. Eu morro de medo, às vezes, de postar alguma coisa que eu acho que é necessária, que eu me identifico, e o pessoal cai em cima, porque tá todo mundo com um estupim muito curto. Então, uma coisinha, tudo é preconceito, tudo é tudo e nada é nada. Então, às vezes a gente começa a ficar com medo até da nossa própria sombra. Não, porque se eu fizer isso, fulano vai pensar isso. Não, porque se eu postar isso, a pessoa vai achar que é pra ela, ou vai achar o que for, que não sei o que, vai vir um tanto de gente me xingar e eu não quero. E aí você começa a ter medo de ser quem você é. E toda vez que você pensa alguma coisa, essa coisa que você pensa, ela começa, era pra ser uma coisa simples, uma coisa que você pensou, que você concorda ou não, começa a virar um monstrinho, como eu já falo várias vezes, e vai te atormentando, vai te deixando mais atordoado, e você tem medo de se posicionar. Quando você fala, quando eu gravo meus vídeos, às vezes eu fico super insegura, medo de vir alguém falar alguma coisa do meu vídeo. Sabe, você fica travando a sua vida. Eu sinto muito isso, eu gosto muito do meu canal, queria sim dar continuidade. Quem não quer que, quando tem um sonho, por exemplo, de ter um canal no YouTube, que o vídeo viralize? Mas eu tenho muito medo ao mesmo tempo de que viralize, porque talvez eu não vá saber lidar com os comentários ruins que vão estar também nos meus vídeos, porque tudo é feito de parte boa, tem o bônus e o ônus, né? Então, o bônus de você ter seu vídeo viralizado é o reconhecimento, é o tanto de pessoa que você vai ajudar, o tanto de gente que vai ver seu vídeo, até também o dinheiro que você vai receber, né? Porque às vezes você consegue monetizar o seu canal com um vídeo só. E então essa é a parte boa, mas também a parte ruim tem os hates que você vai receber, as pessoas que são totalmente intolerantes, como o pessoal hoje em dia é totalmente intolerante, não aceita nada que você fala, tudo que você fala tá errado e sempre prevalece o pensamento dela, é só o dela que tá certo, porque o dela, às vezes, nem é o pensamento dela, mas é o pensamento que, assim, da sociedade, que a sociedade impõe que é o certo, que é o que você tem que pensar, e às vezes ela nem pensa assim, ela, no fundo ela sabe que ela não pensa assim, mas ela começa a se tornar uma pessoa doutrinada, uma pessoa alienada, que o pensamento da sociedade é o certo, e aí ela começa a ser tóxica, sabe, xingar todo mundo, porque ela sabe que aquele pensamento ali não é o certo, não é o que ela quer, não é o mesmo que o dela, mas ela quer se tornar essa pessoa ou não. E aí, quando tem alguém que resolve se impor e resolve mostrar que ela pensa por ela e que ela é ela e não tem medo de se mostrar, aí começa a receber o tanto de gente doída de que, tipo assim, ai meu Deus, eu queria ser assim, mas eu não posso, eu não consigo. E aí começa a cair em cima do resto, sabe? E aí o ônus é isso, é essas pessoas mal amadas, que não conseguem ser elas mesmas, que não conseguem pensar com a própria cabeça, que faz tudo no automático, é tudo automatizado. E aí elas começam a entrar em cima e já repararam o quanto isso é realmente assim pesado, o quanto isso é triste? Porque hoje em dia ninguém pensa com a própria cabeça. Eu, por exemplo, tudo aqui eu já vivi, já vivenciei.
em questão até de eu tudo preciso pedir a opinião dos outros, tudo eu preciso, me ajuda, o que que eu faço, como que eu falo isso pra tal pessoa, como que eu demonstro isso. Eu fico vendo vídeos no YouTube sobre como agir de certa forma, porque eu tenho muito medo, às vezes, de ser quem eu sou e ser motivo de piada, sendo que, gente, o ser humano, ele tá fadado a erros, e se você não for lá botar sua cara e errar, o que que vai ser de você? Você vai ser uma pessoa intocada no seu quarto, com medinho do mundo e de todos à sua volta, e você precisa dos outros pra você conseguir viver, pra ser feliz, pra fazer tudo. E não é isso que eu quero pra mim. Eu comecei a pensar desse jeito. Ai, como que eu falo isso pra pessoa? Vai magoar ela. Tudo bem, tem certas coisas que a gente pode guardar pra gente. Outras, às vezes vai ser uma coisa que vai magoar ela, mas que ela vai olhar e falar, nu, precisava escutar isso. Se eu não escutasse isso, eu ia continuar nessa coisa que eu tô no automático, com a minha vida automatizada, com os meus pensamentos todos voltados pra outras pessoas, pensando tudo que o outro pensa, e eu não sou eu, até aí as pessoas vão se perdendo delas mesmas, aqui dentro, não importa mais o que tá aqui dentro, o que tá gritando pra sair, e aí começa a ter ansiedade, síndrome do pânico, começa a ter essas coisas porque o que tá aqui dentro tá implorando pra sair. Por favor, me olha, olha pra mim, eu preciso sair, você precisa se olhar, você precisa entender o que tá aqui dentro. Fala alguma coisa, se expressa, fala o que você quer e não o que os outros querem. E aí a pessoa não consegue, ela não entende por que ela tá com ansiedade, e aí ela culpa o mundo, porque realmente, de certa forma, o mundo tem muito a ver com o que está acontecendo, mas se for parar pra pensar, o que acontece é porque você permitiu, porque o tanto de gente que se expõe que é quem é, porque consegue, porque não permite que os outros imponham o que ela tem que ser, tá sempre ali antenada, estudando, entendendo sobre as coisas e não vive no automático, no final de semana, dia de semana trabalhar, final de semana tem vezes que eu trabalho e eu sair, beber todas, porque, ou então comer pra caramba, porque é aquele sentimento que tá ali, eu não consigo lidar com ele. Eu preciso falar, mas eu não consigo, então eu vou guardar pra mim, comer meus sentimentos, comer minhas emoções, ou então beber minhas emoções. E é isso, sua vida é essa. Aí você chega no final da vida, você começa a virar uma pessoa mais velha, às vezes super rancorosa, aquela pessoa que você sabe que aquela pessoa ela tem muita dor, que ela é uma velha muito chata, muito rancorosa, tudo pra ela é chato, porque quando ela teve a oportunidade de mudar e ser quem ela não conseguia. Quando ela fica mais velha, ela começa a enxergar. Ou vira aquela pessoa mais velha bobada que começa a tacar o foda-se, tipo assim, eu vou viver, eu vou ser eu, porque agora eu sou mais velha. E você começa a entender o quanto você foi trouxa ao longo dessa vida, e você vai amadurecendo, e você vai, tipo assim, agora eu vou viver. Mas você tá tarde, né? Já tá bem tarde. Porque quando tá na beira 75, 80, 90 anos, você já tá quase indo embora. Aí você vai ter pouco tempo pra viver o que você poderia ter vivido a vida inteira. E vai ter pouco tempo também pra influenciar pessoas positivamente a viver. Mas, às vezes, a sua missão era pra ser mais tarde mesmo e tá tudo certo. Mas o quanto mais cedo você acordar, é melhor. E eu fico vendo tudo isso, eu tenho, tipo assim, muitas teorias, não teorias, mas coisas que eu estudo em relação, por exemplo, ao feminismo, à ideologia de gêneros, essas coisas que eu ando estudando, ando procurando, porque eu vejo que isso influencia demais a cabeça de muita gente. Na verdade, influencia a cabeça de todo mundo, ninguém nem sabe. E eu tenho medo de expor as minhas ideias, de expor a minha opinião em relação a isso, porque pode ser que viralize ou pode ser que não. Pode ser que tenham comentários negativos ou pode ser que não. E fica nessa, sabe? Aí eu fico pensando, porque eu vejo muito sobre, em questão de... Acredito muito nessa coisa de energia. Então, às vezes você não tá fazendo o sucesso que você poderia estar fazendo porque você tá vibrando no medo e tá atraindo a escassez, sabe? Que você tem medo de dar certo. Então, você não tá vibrando naquilo, você tá vibrando na escassez. Então, eu falei, vou parar com isso. Vou expor as minhas ideias sim, vou falar o que eu penso sim. E acho que todo mundo deveria expor as ideias sem medo. Desde que não vá magoar ninguém. É esse o ponto. Eu acho que você tem que falar assim o que você tá querendo, o que você tá pensando, fazer, desde que não vá ferir moralmente, fisicamente alguém, sabe?
a integridade, fisicamente. Claro que eu ia falar, você tem que fazer o que você quer, e alguém vai falar, então vou matar fulano. Não, não é isso que eu tô falando. Mas é de, tipo assim, você gosta de uma pessoa? Faz por onde essa pessoa te note, faz por onde essa pessoa te olhe, diferente, sem medo. Ai, mas vai me zoar. Gente, aí ela é uma pessoa que não te merece, que ela não é quem você busca pra você. Ai, eu preciso fazer, eu tenho medo de, eu quero fazer uma loja, mas eu tenho medo, sabe? Cara, vai lá e faz. Se não der certo, se você fracassar, tudo bem, você vai aprender com o seu fracasso. A próxima vez que você for tentar, você vai saber que dessa forma aqui já não dá pra ser, tem que ser de outra. É assim que se aprende, é errando que se aprende. E o ser humano, ele é assim, ele tem pensamentos, ele tem vontades, e Deus nos fez para ser dessa forma, então vamos ser. Ele é nosso criador, e ele nos fez para ser assim, ele confia que nós, ele tanto confia na gente que ele deu o livre-arbítrio. Então, é isso, gente. Seja você, pare de pensar pela cabeça do outro, pare de fazer as coisas no automático, sabe? Não dá certo, não funciona. Enfim, o vídeo é esse. Às vezes eu sinto que eu tô meio repetitiva, mas é porque eu acho que tudo se conecta. Quando você vai falar de uma coisa, ela cabe na outra, e aí você lembra de uma outra coisa que você poderia ter colocado no outro vídeo, ou você lembra de uma coisa que você já colocou, mas que serve pra esse vídeo também, e vai ficando assim. Mas dá pra entender, dá pra ter uma ideia, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu sempre esqueço de pedir pra você deixar seu like, de você compartilhar caso eu tenha feito alguma coisa boa aí em você, possa fazer no outro que você acha que vai combinar com o outro também. E se inscreva no canal, ativa o sininho, porque você vai receber toda vez que eu fizer algum vídeo novo. E é isso. Beijo, tchau!